Após pressões dali para a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para investigar as fraudes dos descontos irregulares no INSS, o governo Lula mudou a estratégia e quer agora responsabilizar Bolsonaro nas investigações no Congresso Nacional. Deputados governistas como a Tabata Amaral já assinaram o documento encabeçado por legendas da oposição. Com isso, o Planalto trabalha para influenciar a composição e garantir que o governo, pelo menos, tenha voz ativa no colegiado. Fran, essa estratégia ali de culpar o Bolsonaro, a gente pode avaliar ali que é uma tentativa, pelo menos, de tentar minimizar os danos e o desgaste para o governo Lula, porque só de ter uma CPMI já é um indicativo ali de uma derrota para o governo, né? Pois é, a CPMI, ela não tem esse poder de julgar, mas ela tem um poder de investigar, faz as quebras de sigilo, tem acesso a vários documentos, tem o poder de fazer oitivas, ou seja, tem um poder também de ter um desgaste amplo durante um governo, né? A última CPMI que a gente viu com mais barulho foi exatamente da CPI da pandemia da Covid-19, que trouxe implicações para o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e para o governo Lula. O que preocupa é justamente porque o governo já estava em queda com a sua popularidade, estava conseguindo retomar aos poucos por meio de alguns programas, só que voltou a cair justamente por isso. Só que essa fraude do INSS, ela não aconteceu somente no governo Lula, né? Ela teve início ainda no governo de Jair Bolsonaro, em 2019, então tem esse tempo, essa marca temporal aí de 6 anos, 4 de Bolsonaro e 2 de Lula. Só que o governo atual é quem tem acumulado os desgastes e, obviamente, uma CPMI tem mais poder justamente para desgastar quem está no poder, né? Quem não tem um poder hoje não é o principal prejudicado nesse fato. Lembrando, né, a oposição, justamente nessa tentativa, protocolou no dia 12 de maio de 2025, né, desse ano, justamente essa CPMI, ali, com mais do que o número mínimo necessário. Uma CPMI, ela abarca tanto com a Câmara dos Deputados como também o Senado, ou seja, o barulho é ainda maior. E diante do fato aí de que dificilmente conseguiria barrar ou conseguiria fazer com que essa CPMI não andasse, o governo resolveu justamente mudar essa estratégia, né? E a gente já viu, digamos que um spoiler do que vai ser, do que pode acontecer, justamente ontem, porque o ministro da Previdência, o Vonei Queiroz, ele participou, né, foi convidado a participar da Comissão de Transparência do Senado Federal e lá ele, inclusive, acumulou debates e embates com nomes da oposição, como, por exemplo, de Sérgio Moro, e esse tema da CPMI foi tratado e foi justamente isso que deu um pouco o tom de como as coisas devem acontecer. Um desses que mudaram o discurso foi justamente o líder do PT no Senado, o Rogério Carvalho. A gente separou uma sonora dele, uma declaração dele, que mostra justamente essa mudança. Vamos ouvir. Eu quero dizer que, na condição de líder do PT, nós vamos defender que o partido participe dessa CPI, mas não uma CPI para avaliar e para fazer disputa e palanque eleitoral, mas para investigar e apontar os responsáveis e botar na cadeia aqueles que roubaram os aposentados e pensionistas do INSS. Essa é a nossa finalidade. Por isso não pode ser um objeto, um fato determinado que segrega este ou aquele governo. Tem que ter um fato determinado para que a gente possa assinar com todo gosto e todo desejo de fazer justiça, porque foi neste governo que nós colocamos para o público. Em todas as matérias só foi possível por conta deste governo respeitar a lei de transparência, a lei de acesso à informação. Portanto, o PT vai assinar sim essa CPI e nós vamos investigar, olhando na linha do tempo, todos os fatos e todas as pessoas, como fizemos na CPI da Covid, como fizemos na CPI do 8 de janeiro. Sem nenhum tipo de problema de fazer investigação mais profunda, porque é isso que a gente quer, foi isso que o governo do presidente Lula fez e é por isso que a gente está aqui fazendo esse debate.
Pois é, então essa fala do líder do PT, então uma fala que muda totalmente, né, do que havia sido, o que estava sendo falado desde que essa operação sem desconto foi aí iniciada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, e a mudança de postura também a gente percebeu pelo próprio ministro da Previdência, Volney Queiroz. Foi justamente essa questão da CPMI que foi um dos motivos de embates, de bate-boca, no sentido dele também querer responsabilizar esses deputados, esses senadores da oposição de que essa fraude começou no governo Jair Bolsonaro. Então, vamos ouvir ele também sobre esse tema. Eu também, pessoalmente, sou a favor da CPMI, porque acho que a sociedade merece essa resposta por parte do parlamento. Porém, não devo me imiscuir numa questão que é de atribuição. Não, não disse que era contra, eu disse que eu tenho medo de que, instalado uma CPMI, que ela possa vir a ser palco político, que ela possa atrasar o ressarcimento, que ela possa atrapalhar as investigações, e é uma coisa que já aconteceu em outras vezes. Eu, inclusive, já tive participando, enquanto deputado federal, de CPIs que se transformaram em palco político. Então, é um alerta que eu fiz. Fran, vamos passar ali para um segundo tópico, porque tem sido discutido ali, pelo menos tem a intenção do governo de trazer a Tabata. A Tabata foi uma das parlamentares que faz parte ali da base do governo Lula. Tem pelo menos a expectativa do governo que ela seja ali a relatora, né, nessa estratégia ali de pelo menos o governo ter voz. A Tabata, ela é uma figura ali que já foi cotada há um tempo atrás, inclusive para poder assumir um ministério, né, no governo Lula, acabou não concretizando, e a Tabata ali também tem toda uma questão ali do PT também na eleição de São Paulo, que ela foi escanteada, né, quando o PT decidiu apoiar o Boulos ali na eleição da Prefeitura de São Paulo. Qual que vai ser o papel da Tabata aí nessa CPMI? Pois é, como o governo já chegou à conclusão de que a CPMI ela vai ser, querendo ou não, é muito difícil que ela não seja instalada. A próxima sessão do Congresso Nacional é a primeira sessão do ano, né? Está prevista para acontecer no dia 27 de maio. Cabe ao presidente da casa, Davi Alcolumbre, né, fazer a leitura justamente desse pedido de CPMI. Então, a tentativa é como que vai... Seguinte, vai respingar, uma CPMI tem muito mais um poder de desgaste mesmo do que obviamente traz alguns fatos novos, né? Mas quando a gente fala de conclusão, de punição, isso é num campo abstrato, porque as conclusões de uma CPMI vão para as mãos de órgãos investigadores, então, como se uma CPMI ajudasse, né, justamente esses órgãos. Só que o governo quer tentar, pelo menos, equilibrar essa narrativa. E o equilíbrio seria justamente com um nome que faz parte de uma base, mas que age de uma forma mais independente, que é a avaliação sobre a deputada federal Tabata Amaral. Então, justamente porque seria esse nome que poderia, de fato, fazer um relatório, digamos, que mais independente, mas, obviamente, ela faz parte da base, né? Então, essa é a tentativa, a gente pode falar que é uma tentativa de equilíbrio, né? Que é justamente tentar equilibrar narrativas e não deixar que somente o governo sofra esse desgaste. Então, ter nomes da base, nomes do PT em cargos estratégicos dessa CPMI, justamente para evitar que se tenha um desastre maior na imagem do presidente Lula. Fran, você já falou um pouco sobre o que pode dar essa CPMI, porque a gente vê mais uma questão ali de um desgaste político sendo usado tanto para polarização. A gente já teve alguns, né, nesse caso foi uma manobra, porque não tinha como ter uma CPI na Câmara. Essas CPIs que já aconteceram deram, de fato, realmente alguma coisa? A gente viu ali uma que essa semana ficou muito em alta, foi a CPI das Bets, que até então estava esquecida. Ela só foi lembrada porque a Virgínia apareceu lá, deu todo um boom e tal, mas qual que pode ser realmente o desgaste, o que pode dar para esse governo? Pois é justamente essa pressão política, né? Igual a gente estava falando aqui da CPI da Covid, isso, querendo ou não, pode trazer fatos novos, pode dar uma luz diferente a algumas questões, porque uma CPMI, de fato, ela tem, eu vou até
assim, ela tem poderes semelhantes de autoridades judiciais, sem essa questão de julgar, mas pode, convocar e ouvir testemunhas, quebrar sigilos, pedir documentos sigilosos também, realizar diligências e até mesmo prisão em flagrante no caso de uma pessoa estar dando um testemunho, depoimento na CPI, e aí considero que é um falso testemunho. Então, um senador ou uma deputada pode dar voz de prisão. A gente até viu isso há umas 3 semanas, justamente na CPI das bets, mas, de fato, é a questão dessa pressão política, e principalmente de um governo, e a gente já falou aqui outras vezes, que tem essa dificuldade de se comunicar, né, de ser claro em até mesmo coisas positivas do próprio governo. Então, um governo que tem muitos ministérios, não tem uma centralidade nessa comunicação. Muitas vezes os ministros do presidente estão aí pelo país todo inaugurando obras e nem mesmo citam o presidente Lula. Então, há essa dificuldade em lidar, em gerenciar crises frente à oposição. A gente viu recentemente o governo patinando mais uma vez em relação a outro vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira. Então, esse poder de cortes, de movimentação, tudo isso conta muito. Então, por isso essa preocupação de tentar, de certa forma, blindar o governo Lula. Porque o desgaste político, e aí o mais importante é que a gente tem que lembrar que as eleições presidenciais, elas ocorrem, né, daqui a pouquinho. Então, a gente está falando ali no ano que vem, nesse momento, já é ano que já está definindo chapa. Então, também é muito frágil e importante para o governo Lula, para um governo que já vem enfrentando outras questões, como, por exemplo, a alta do preço dos alimentos. Teve todo aquele desgaste com o PIX. Então, é um governo que patina nessas narrativas. Então, uma CPMI pode trazer muitos prejuízos se a base governista não souber equilibrar esses discursos. E o que tudo indica é que, quando se fala nas redes sociais, nesses cortes, a direita, a oposição, tem ampla vantagem em relação ao governo federal hoje. E era exatamente isso que eu queria conversar com você sobre essa CPI. Um outro poder que ela tem é exatamente de produzir fatos para as redes sociais. Esse embate entre o ministro e o senador Sérgio Moro, ele já se tornou um viral desde ontem à tarde, né? E está sendo instrumentalizado bastante pelas redes da esquerda e sendo rebatido pela direita. Então, acaba gerando um segundo cenário onde o governo Lula, ele ainda é minoritário e ele ainda é bem mais frágil, né? Foi um pouco do que a gente estava conversando, né, Fred, antes, porque a Fran falou um pouco disso, é o poder de comunicação da direita. A gente vê que muitos políticos, ali a esquerda principalmente, eles tiveram que aprender uma forma de comunicar. A direita, muitos desses políticos, a gente pode citar aqui o Nicolas Ferreira, que tem viralizado ali, principalmente com o tema do PIX, agora do INSS, eles viraram políticos porque eles já dominavam a comunicação, eles já tinham ali todo o controle. A gente vê a esquerda, como a Fran falou, patinando, né? E aí quando a gente fala até da escolha da Tabata, né? A Tabata, ela é uma parlamentar que usa muito bem as redes sociais, né? A gente viu o quanto, por exemplo, que os vídeos dela na disputa pela Prefeitura de São Paulo deram trabalho para o Pablo Marçal na época, né? Desmentindo, trazendo outras coisas. Então também, e aí também é uma escolha realmente também de nomes que possam fazer essa frente na área digital, né? Então isso também é importante. E a gente viu, além disso, do Sérgio Moro e do Vonei ontem, você citou a CPI das bets, né? O quanto que corte sobre a Virgínia Fonseca, um ex-A-Fazenda, rico... eu não me... Acho. Isso, eu não recordo o sobrenome dele agora, mas que mostrou ali, né, na hora pros deputados e senadores jogando, como que era o jogo do tigrinho. Então, o poder disso é muito num contexto hoje que é totalmente diferente, né, pro governo Lula. E o governo Lula continua patinando. Então, assim, e continua patinando e tá com uma agenda também que não tá favorável pro próprio governo, então são muitas viagens. Tem a questão também, o que o governo tá trazendo de programa novo, de notícia boa? Não tá tendo, né, tá sempre que correndo aí atrás das coisas. E até trazendo o último dado aqui, que a gente está chegando no fim do assunto, mas é justamente porque ontem, né, no segundo dia, que as pessoas já podem entrar aí nesse sistema do INSS para falar, olha, reconheço ou não reconheço os descontos de associações,
Foram mais de 1 milhão de respostas de aposentados e pensionistas que disseram que tiveram desconto seus benefícios aí, sendo que 98% desses não reconhece o vínculo. Então, assim, é um governo também que agora, além de ter que lidar com isso da CPI no Congresso, tá tendo que explicar para essas pessoas o seguinte: olha, gente, agora vocês precisam entrar ou no aplicativo Meu INSS ou ligar para o 135, pedir o dinheiro de volta, mas o reembolso eu ainda não sei quando eu vou te dar, porque eu ainda preciso descobrir de onde que vai vir esse dinheiro. E tentar gerenciar tudo isso, ao mesmo tempo também que a gente sabe que podem ocorrer outros golpes, né, contra essa parcela que acaba sendo mais vulnerável. Então, é um governo que o cenário é totalmente negativo. E uma CPMI tem o poder de transformar tudo isso numa situação ainda pior. Então, essa tentativa do governo de fazer parte dessa CPMI, digamos que é para tentar aquele pior do que tá não fica, a lá tiririca, né? Não sei se vocês lembram dessa frase, mas é para tentar não piorar as coisas, porque do jeito que tá, já tá muito complicado e já tá aí, digamos que tá mais perdendo do que ganhando nessas narrativas, né? A Fran citou bem, o governo já tinha algumas pendências, eu até anotei aqui algumas rápidas, já tinha a questão de controlar o preço dos alimentos. A gente tem uma outra questão ali que é a isenção do imposto de renda, porque esse assunto ainda tá parado lá no Congresso, tem isso. Tem a questão da PEC da segurança também, que tem que começar a tramitar, porque essas últimas pesquisas ali de opinião de voto, a gente tem de voto, ali de avaliação de governo também, a gente tem visto que o tema segurança é a principal preocupação do eleitorado. E agora ainda vai ter que lidar como ressarcir, porque isso aí vai cair no governo Lula. Pode usar a estratégia que for, isso aconteceu no governo Bolsonaro, acontecia antes. A investigação da PF mostra que desde 2016, isso pelo menos, né, se não tiver ali resquícios antes, mas é nesse governo que estourou, então tem que pagar. E como que vai pagar? É porque você está roubando pessoas idosas, você está roubando uma população vulnerável. Então, nessa lista de muitas coisas que o governo tem que responder, agora tem mais esse tema ali, o ressarcimento, e precisa achar uma resposta rápida. E a CPMI pode também ser um diálogo ali dos parlamentares também ajudar, tentar encontrar alternativas de onde que vai vir esse ressarcimento. Mas só